Eu queria que os irmãos abrissem lá em Neemias. Eu estava meditando nesse livro há algum tempo atrás, e aí eu resolvi trazer para cá. Os irmãos podem ficar de pé para a gente estar lendo. Capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então aqui é podem sentar. Então aqui é um livro que acredito que a maioria que já conhece, né, já ouviu falar sobre Neemias. E uma das coisas, um dos retratos aqui que ele fala é sobre a restauração do muro de Jerusalém, né? E naquela época ele não morava lá em Jerusalém, né? Ele não fazia parte daquele momento que estava acontecendo lá com o povo dele. Ele era copeiro do rei. Só que aí chegou essa informação, né, que Jerusalém estava totalmente destruída, estava passando por miséria e humilhação, e ele se comoveu, né? Ele se comoveu ao ponto de, mais na frente, como alguns irmãos já sabem, ele vai achar graça, né, diante do rei, o rei vai liberar ele, mas aí a gente vai por partes. Então, eu lendo, reli, né? E eu queria tratar aqui falar um pouco sobre os muros, né? A gente sabe que os muros simbolizam uma proteção, né? Naquela época, a cidade que era envolvida por muros significava que era uma cidade forte, né? Uma cidade que estava protegida, né? E naquela época, Jerusalém estava totalmente destruída, os seus muros. E o que é interessante aqui é que ele destaca, né? As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E eu li, né, e vi esse significado, assim como também nos estudos, acredito que a Sueli ou o Marcos que já tinham falado sobre a questão dos muros, que simbolizavam isso. Ou seja, a cidade que não tinha muro naquela época era uma cidade que estava destruída, uma cidade que não estava bem, tanto político, em todos os aspectos não estava bem, né? E aqui a palavra
afirma que Jerusalém estava completamente em miséria, né? Então, os muros naquela época garantiam a segurança física e política das cidades. E trazendo para o dia de hoje, a gente sabe que uma casa, quando tem portões, a gente sabe que as nossas casas têm portões, têm portas, significa que a gente está seguro, né? Certo que no mundo de hoje, qualquer um bandido pode querer entrar, mas significa algo que protege, né? Quando está fechado, quando a gente vai dormir ou quando a gente sai, se a gente fechar, é o que está protegendo ali, né? Algo que está seguro. E naquela época também não era diferente. As muralhas significavam isso. E aí eu lembro também lá de Jericó, né? Quando Josué foi com o povo para destruir, era uma preocupação diante das muralhas. Tanto é que era um povo poderoso, só que para derrubar, né? Eles foram e pelejaram, né? Deram as 7 voltas e, como os irmãos já sabem a história. Ou seja, os muros eram importantes, né? E Neemias, ele, quando ficou sabendo, ele se entristeceu, né? Poxa, a minha cidade está dessa forma, né? Ele não estava lá, né? Ele não estava passando, não estava na miséria, até porque ele era copeiro do rei, até porque ele estava ali lado a lado com o rei, ele era o que provava a comida do rei, né? Então, ele estava, pode-se dizer, num bem bom, né? Mas só que ele se comoveu, né? Ele decidiu, ele tomou uma decisão de orar pelo aquele povo. E mais na frente, quando a gente vai ver, ele vai até a cidade dele, né? Então, um dos pontos que eu coloquei aqui é: entenda o que está acontecendo. Aqui Neemias, ele entendeu. Ele, a partir do momento que o irmão dele, né, que diz aqui, chega e fala sobre a situação, ele diz assim no 4, no versículo: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Ou seja, ele sentiu aquele baque, né? Ele sentiu que a cidade dele não estava legal, sentiu que a cidade dele estava passando por miséria. E aí, antes da gente tomar uma atitude, e assim como ele fez também, veio a oração e o jejum. E o título que eu até coloquei, reconstrua, né? Vai existir algumas coisas nas nossas vidas que a gente vai precisar reconstruir, né? Que o Senhor vai nos mostrar, e coisas que estão destruídas, não sei, se é na nossa vida pessoal, se é no profissional, ou até mesmo o nosso país, que a gente está vendo aí um caos, né? Como a gente até falou aqui na quinta-feira, um caos que até às vezes a gente vai sentir o medo, né? Às vezes a gente vai sentir o medo do porvir, vai sentir o medo do que vem aí pela frente, mas antes da gente tomar uma decisão do que fazer, antes da gente decidir algo, a gente precisa entender, né, o que está acontecendo. Como eu falei, na nossa vida, se a gente está... o Senhor nos mostrou para reconstruir algo, se o Senhor nos mostrou para consertar algo, a gente tem que entender primeiro a situação, né? Porque a gente não pode chegar de peito aberto, a gente não pode chegar de qualquer forma para resolver aquilo, né? Para tentar reconstruir aquilo. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber o que está passando. E a palavra diz que Neemias orou e jejuou, né? E durante essa oração dele, ele vai e fala sobre... Ele engrandece ao Senhor, ele confessa os pecados, né, do povo, incluindo ele, né? Eu acho interessante que ele se coloca no lugar, né? Ele diz assim: eu e a casa de meu pai pecamos, né? Ou seja, ele não diz Jerusalém pecou. Ele se coloca também, né, no lugar, porque ele entendia que ele fazia parte daquele povo, ele entendia que o Senhor podia levantar ele para reconstruir aqueles muros, né? Então ele faz essa confissão de pecados e ele clama a Deus por misericórdia no final. E assim também é nas nossas vidas. A gente precisa, antes de qualquer atitude, pode até parecer clichê, mas muitos dizem, né, antes de tomar uma atitude, ore antes. E realmente essa é a mais pura verdade, né? A gente precisa entregar ao Senhor, né? Entregar as nossas preocupações, entregar aquilo que a gente quer realizar ou quer fazer, para Ele dar uma resposta, para Ele nos dirigir naquele caminho. Imagina se Neemias tivesse só ido
por ele mesmo, né? Não tivesse antes tido essa questão da oração, e muitas vezes vai ser preciso jejum também, né? Em alguns aspectos, se for necessário. Então, vai ter que sempre ser acompanhado primeiro pela oração, né? Para o Senhor nos guiar. Porque a partir do momento, a gente fala até para as crianças que a oração é nada mais, nada menos do que conversar com Deus, né? Entregar os nossos pedidos, entregar aquilo que a gente está passando para o Senhor. É assim como eu conheço um amigo e aí eu vou conversar com aquela minha amiga e a gente vai se conhecer. E assim é com o Senhor, né? A gente vai conversar com Ele, a gente vai apresentar os nossos pedidos a Ele. E Ele vai nos responder, né? Ele vai nos responder. Então, Neemias passou por todo esse processo antes de tomar uma atitude. E lá no 2, a Bíblia vai mostrar que ele tomou uma decisão, né? Ele tomou uma decisão e não precisa, a gente não vai ler todo, mas vai relatar acerca de quando ele estava lá no momento com o rei, e aí o rei viu que ele não estava bem. O rei viu lá o aspecto dele, que ele estava triste, e ele perguntou o que estava acontecendo, né? E aí ele foi e contou toda a situação do que estava acontecendo na sua cidade, e ele encontrou favor diante do rei. Talvez o rei poderia dizer, não é aqui no meu local, então não estou nem aí. Só que o Senhor estava com Neemias, né? O Senhor estava com Neemias e Neemias foi e encontrou favor diante do rei, e o rei foi e disse assim, perguntou quanto ia durar a ausência, né? Quando ele ia voltar. E aí o rei se deu por satisfeito. A Bíblia fala lá no 2, versículo 6, lá no final diz assim, marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Ou seja, aqui ele encontrou misericórdia. E assim também eu trago para as nossas vidas, né? A partir do momento quando a gente entrega ao Senhor, se for do agrado de Deus que a gente tome a frente daquela situação, né? Se for do agrado de Deus que a gente possa começar aquela reconstrução em algum aspecto da nossa vida, os caminhos vão se abrir, né? As portas vão se abrir. E aqui ele tomou essa decisão de contar, né, para o rei, e o rei deixou ir. E também a gente vai ter que usar estratégias. Nas nossas vidas, a gente não vai agir de qualquer forma. Porque a gente é filho de Deus, a gente é inteligente, né? Porque a gente tem a mente de Cristo, então o Senhor vai nos dar estratégias. E no começo eu ia falar, eu acabei esquecendo, mas por que eu coloquei reconstrua? Né? Tanto por conta da história de Neemias que fala, mas também porque a reconstrução, como também até uma vez já falou, e eu parei para pensar, não é uma coisa fácil. Construir, até que vai, porque a gente já sabe o caminho, né? A gente já sabe, tem lá uma planta da casa, a gente já sabe como é que vai funcionar, a gente já sabe como é que vai construir, mas quando se trata de uma reconstrução, aí se torna mais difícil. Aquilo que a gente já construiu tá desmoronado, né? Aquilo que a gente construiu tá quebrado, tá acabado, né? E os muros estavam daquele jeito. Provavelmente teve um certo tempo para construir, teve pessoas para construir, só que quando caiu aqueles muros, com certeza dava uma dor nos povos que moravam lá, né? E também nas nossas vidas, a gente reconstrói algo, a gente constrói algo. E quando o inimigo tenta derrubar, a gente dá essa brecha, aí desconstrói tudo, e para reconstruir é um pouco mais difícil, né? Requer realmente oração, como Neemias fez aqui, requer jejum e requer essa estratégia que eu falei, né? Reconstruir nem sempre vai ser fácil, mas para Deus nada é impossível, né? Quando a gente entrega ao Senhor, dá certo. Então, Neemias usou estratégias, né? Ele preparou todo um caminho. E lá no versículo 7 do capítulo 2,
Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governantes da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governantes da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhe agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Ou seja, que ele teve essa estratégia, né, de antes de sair, doidado por aí, não, ele pediu ao rei, né, que enviasse cartas para que o caminho fosse se abrindo, para que as coisas pudessem ir dando certo, né? Porque ele ia passar por cidades que iam precisar dessas autorizações. Ou seja, ele teve essa estratégia. E também não é diferente nas nossas vidas. Como eu falei, para tomar atitudes, a gente vai precisar dessas estratégias. A gente vai precisar verificar o caminho, verificar se não existem reis, verificar se não existem empecilhos que vai nos querer parar, né? Nos querer desistir. Então, ele sabia que existiam esses reis para ele passar, né? Mas ele encontrou o favor e o rei deu essas cartas e ele preparou o caminho. Aí, quando ele chegou lá no 2 ainda vai falar sobre quando ele conseguiu passar, né? A partir dessas cartas foram liberadas. No 2 ainda vai falar sobre quando ele chegou lá em Jerusalém, ele esperou. Neemias, o que eu achei interessante, lendo toda a história, é que ele não agiu por impulso, em nenhum momento, né? Ele foi agindo com cautela, agindo de acordo com o que o Senhor ia o guiando. E antes de iniciar a construção, ele verificou como estava lá as muralhas, como estava toda a situação da cidade. No capítulo 2, no 12, diz assim: me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Ou seja, ele, antes de começar lá a construção, começar o que tinha que ser feito, ele verificou cada ponto. Foi em cada ponto e verificou. Só que em nenhum momento ele primeiro não contou com a ajuda de ninguém, né? Ele foi sozinho porque o Senhor deu aquela direção, né? Para primeiro ele inspecionar, para primeiro ele verificar como estavam aqueles muros. E a gente também precisa fazer isso, né? Precisa inspecionar aquela situação. E depois é que ele vai contar com as pessoas. A partir do 17, ele diz... Não, no 16 ele diz assim: os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma. Nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos construir as muralhas de Jerusalém para nos livrar desta vergonha, né? Então aqui ele começou a contar com as pessoas, né? Começou a contar aquela situação, o que ele queria fazer, o que o Senhor tinha posto em seu coração para ele realizar, né? Imagina só se ele fosse querer fazer tudo só, né? E a gente não consegue fazer nada sozinho.
né? A gente não consegue. Vai ter um momento que a gente vai desmoronar de novo, né? A gente vai começar a colocar o tijolo, vai começar a colocar, mas a gente vai precisar do servente, a gente vai precisar do eletricista, a gente vai precisar do encanador, ou seja, vai precisar das pessoas que vão nos ajudar a nos reconstruir, né? E às vezes a gente, no nosso canto, eu já me peguei muitas vezes assim, em tentar fazer as coisas só, em tentar encarar só, mas a gente precisa entender que a gente precisa de pessoas, mas não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer pessoa, é pessoas certas, né? É pessoas que vão nos auxiliar na obra, né? O irmão Zezito, ele trabalha com obra, ele sabe, né? Vai construir, quando ele trabalhar nos apartamentos da MRV sozinho, não ia dar certo, né? Ia, de alguma forma, acho que talvez nem ia começar, né? Ia cair. Então, assim é com a gente. Se a gente está passando por algo, se a gente está precisando, o Senhor colocou no nosso coração um objetivo, né? Aquilo não está bem na sua vida, aquilo não está bem na sua família, aquilo não está bem com algum parente seu, conte com pessoas para lhe ajudar. Conte com pessoas que vão te ajudar de verdade, porque vai ter aqueles que, como a Bíblia fala, aqueles sambalate, né? Vai ter o Tobias para nos querer parar, né? Então, conte com as pessoas certas, conte com aqueles que não vão te desanimar, conte com aqueles que vão te levantar, conte com aqueles que vão também te ajudar com estratégias, vão te ajudar em oração, em jejum, vão te ajudar nessa guerra, né? Porque essa reconstrução não é nada mais, nada menos que uma guerra, né? Que a gente muitas vezes passa. Então, Neemias aqui contou com o povo. E ele na verdade, ele chamou, né? Ele chamou, vem, né? E o que eu achei muito interessante, porque ele ia precisar dessas pessoas. E no 3 vai relatar quem ficou com o quê, quem ficou fazendo o quê. O capítulo 3 é todo isso, até que o título diz: os que trabalharam na reedificação das muralhas. E muitas pessoas que ajudaram. E logo depois, no 4, vai falar sobre a questão dos ataques que eles sofreram, né? Que qualquer batalha que a gente passa, qualquer reconstrução que a gente passa, não vai ter aqueles empecilhos, né? Vai ter aquelas pessoas que vão se levantar, aquelas pessoas que o diabo vai colocar na nossa frente para querer parar a obra, né? Para querer desanimar. E no 4, ele vai relatar sobre essas pessoas, né? E eu coloquei assim a pergunta: mas como resistir a esses ataques? A gente sabe que Neemias, ele resistiu em todo o tempo, né? Veio questão de inveja, veio questão de fazer com que ele brigasse com outras pessoas, mas ele resistiu em todo o tempo, né? Então, para resistir a esses ataques, eu coloquei aqui a oração e a dependência de Deus, né? Neemias 4, no versículo 4, diz assim: depois que ele, no começo fala, né, que Sambalate começou a zombar do povo, porque eles estavam construindo, dizendo que ia cair, tarará, né, que não ia dar certo. Aí Neemias vai e ora assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocam a ira na presença dos construtores. Ou seja, que ele orou, né? Ele respondeu com a oração, né? Ele foi pedir auxílio ao Senhor, né? Ele foi pedir auxílio àquele que ia dar a resposta, porque ele sabia que quem era o dono ali de toda a situação era Deus, né? Ele sabia que ele não ia conseguir sozinho, ele sabia que se ele fosse responder ia ficar só essa troca de palavras, então ele decidiu orar, né? E pedir por misericórdia, pedir ao Senhor para ajudar eles naquela empreitada, né? E tenha ânimo, né?
eles tiveram ânimo, em nenhum momento eles pararam para escutar o que eles estavam falando, eles continuaram a obra, né? Eles não deram ouvidos para o inimigo, e assim também nas nossas vidas, né? Quando a gente entra nessa empreitada, quando a gente entra nessa reconstrução, a gente não pode deixar o inimigo ficar, ai, desiste, tu não vai conseguir, ai, para, tu não vai conseguir, tu é fraca, tu não vai chegar no final, tu não vai conseguir completar essa construção. Mas o Senhor, Ele nos dá ânimo para continuar lutando pelas nossas vidas, pela vida de quem a gente está ajudando nessa reconstrução, né? E eles tiveram esse ânimo. Outra coisa também que eu vejo aqui é que eles estiveram atento e vigilante em todo o tempo. No 4 diz, no versículo 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, eles não, num momento eles baixaram a guarda, né? Eles decidiram estar atentos, estar vigiando, porque o inimigo ele não chega só 9 horas da manhã, o inimigo não chega só 10 horas da manhã, ele vai querer chegar em todo o tempo, né? Dia e noite, sem cessar ele vai querer atrapalhar essa reconstrução. E ele colocou guardas contra eles de dia e de noite, né? Em nenhum momento ele diz assim, chega às 12 horas da noite, tu para e vai dormir. Não, ele colocou pessoas ali para estar vigiando, colocou pessoas ali para estar protegendo aquela construção, né? E outra coisa aqui que eu coloquei, mas que nem relata, mas acredito que provavelmente eles faziam, que é uma coisa que também nas nossas vidas não pode faltar, que é uma das coisas que eu acho mais forte, que é o louvor, né? O louvor é uma arma poderosa nas nossas vidas. O louvor é uma arma poderosa para nos ajudar nessa reconstrução. Teve momentos que que eu mesmo, às vezes vem querer abalar a alma, vem querer ficar triste, e às vezes a gente esquece do louvor, né? Mas a gente sabe que o louvor ele tem esse poder, né? De dissipar as trevas, ele tem esse poder de abrir, né? Abrir os nossos olhos, e quando a gente coloca aquele louvor, a gente já vê uma mudança, né? A gente já vê uma mudança de ânimo, né? A gente já vê um vigor nas nossas vidas, né? A gente se reanimando quando a gente está nessa guerra. Então o louvor não pode faltar nas nossas vidas. O louvor não pode faltar em nenhum momento que a gente esteja passando. Aí teve a questão lá de Josafá, né? Foi através do louvor que eles conseguiram vencer. Saul, quando ele estava lá endemoniado, né? Davi conseguia acalmar ele através da harpa, né? Tocando a harpa. Ou seja, o louvor ele tem poder. O louvor ele tem poder para nos ajudar, né? Uma dessas armas é nos ajudar a guerrear, né? Também eu lembrando da questão de Paulo e Silas quando estavam na prisão, né? À meia-noite, né? Eles começaram a louvar e as cadeias quebraram, né? Eles foram libertos. Ou seja, o louvor, ele é poderoso para libertar, certo? Amém? Então, que o louvor não possa faltar nas nossas vidas. Lá em Salmos, sempre tem vários salmos que falam, né? Que o louvor tem que estar na nossa boca, né? A irmã hoje leu, bendigo ao Senhor em todo o tempo. Então, em todo o tempo a gente tem que estar salmodiando ao Senhor, em todo o tempo a gente tem que estar louvando ao Senhor, porque Ele vai nos ajudar, né? Ele vai nos ajudar. E eu estava meditando sobre isso, que é muito forte realmente a questão do louvor. E outra arma, né, como eles resistiram, eles não deu ouvidos, né, a Sambalate, não deu ouvidos àquele Tobias que estava tentando trabalhar em todo o tempo. No capítulo 6, diz assim, no versículo 10, quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa,
ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Para isto subornaram para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Ou seja, aqui ele não deu ouvidos, né? A gente já sabe, né, que ele já estava resistindo lá antes, e aqui no final, quando Tobias, Sambalate e Gesem, eles tentam a todo momento tirar ele do foco, tirar ele daquele objetivo que era concluir a reconstrução. Eles tentavam de todo custo subornar, tentavam a todo custo tirar ele do foco, né? Então, que nas nossas vidas, em qualquer canto, em qualquer reconstrução que a gente tiver, que não possamos sair do foco, né? Que não possamos nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, nem olhar o que o meu inimigo está fazendo, porque, na verdade, é só coisas para querer nos parar, né? Então, peça ao Senhor: Senhor, não me deixe parar. Senhor, não me deixe parar no meio do caminho. Senhor, não me deixe parar essa reconstrução, porque é para a glória de Deus, né? É para a glória de Deus. E Neemias, ele tinha certeza que eles iam reconstruir, ele tinha certeza que eles iam terminar aquela obra, né? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Ele estava lá desde o início encontrando graça ao Senhor. Ele estava desde o início entregando o caminho dele ao Senhor. Então, por que agora o Senhor ia fazer eles parar naquele momento? Não era o Senhor, era o inimigo, né? Então, nas nossas vidas também, que possamos estar atento àquilo que o Senhor quer, né? E atento também àquilo que o inimigo quer trazer, né? A todo custo, quer trazer para a gente parar. Então, no capítulo 6 também vai falar sobre que termina a reconstrução, né? Termina toda essa peleja, aí no final vai contando sobre o que ele fez depois, né, da reconstrução, os que voltaram para Jerusalém, a festa dos tabernáculos. Mas no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Ou seja, é algo que parecia impossível, né? Aconteceu. Algo que parecia impossível, o Senhor o ajudou. O Senhor deu graça a ele para ele construir com o restante do povo, né? E graças a Deus que tinha as pessoas lá para ele ajudar, para ele construir junto com ele, né? E nas nossas vidas vai ter essas pessoas também. Então, quando a gente entra nessa empreitada, quando a gente entra nessa guerra, se o Senhor estiver conosco, Ele vai nos ajudar, né? Ele vai nos ajudar. E Hebreus 10, 36... Hebreus 10, 36 diz assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem promessas. Aqui não faltou perseverança na vida de Neemias, né? E nas nossas vidas também tem que ser da mesma forma. A gente tem que perseverar em todo o tempo. A gente tem que persistir, né? Persistir, e o Senhor estando com a gente vai conseguir. Não pode faltar a oração, como eu já falei, né? A Bíblia fala que orar em todo tempo, né? A gente não pode deixar de orar, né? A oração tem que estar sempre em nossas vidas. Lá em casa, a gente começou o Miguel já entende a questão da oração, né? Ele até fecha os olhos. E quando a gente, se eu orar com ele, ele vai e chama o pai dele.
porque ele entende que as pessoas que estão ao redor dele têm que orar junto com ele, né? Então, é nas nossas vidas que a gente possa repassar isso para os outros, né? Repassar isso para quem está ao nosso redor, né? A importância da oração, né? A gente só vai conseguir algo se a gente entregar ao Senhor, né? Se a gente viver de acordo com a vontade do Senhor. E uma coisa também que é importante, não pode faltar na nossa vida e nessa peleja, é a palavra de Deus. Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? É a tua lei. Então, em todo tempo, a palavra do Senhor tem que estar nas nossas vidas. Em todo tempo, porque é através dela que o Senhor vai nos responder. Se a gente ora, se a gente pede alguma coisa ao Senhor, Ele vai nos responder. Mas não é de uma forma qualquer. A gente precisa estar na palavra dele, a gente precisa estar debaixo da palavra dele para que ele possa nos dar uma resposta, para que ele possa nos guiar naquilo que tem que ser feito. E, por último, só para encerrar, não pode faltar a fé, né? Acredito que em Neemias, como a gente vê, não faltou em nenhum momento a fé. Ele tinha fé que ele ia conseguir. Tanto é que ele conseguiu passar pelos inimigos, conseguiu passar pelos reis. Não era só porque ele teve a estratégia, mas é porque ele tinha fé que ele ia alcançar o objetivo final. Ele tinha fé que ele ia conseguir reconstruir aquelas muralhas. Então, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a gente não está vendo aquilo, a gente não está vendo aquilo que o Senhor pediu para nos ajudar, aquilo que a gente pediu ao Senhor para nos ajudar, mas pela fé, a gente vai encontrar misericórdia diante de Deus e o Senhor vai nos ajudar, né? Pela fé. A gente precisa ter fé. Às vezes a gente quer entrar numa situação pensando que amanhã ou depois de amanhã já vai estar pronto, já vai dar certo, eu já vou estar bem. Não. É pela fé, né? É pela fé. E esperando pela resposta do Senhor. É esperando por aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, né? Então, se você está passando por algo que o Senhor colocou em teu coração, de reconstruir algo, não falo questão de construção de casa ou de construção na sua casa, alguma coisa assim, mas é na sua vida, né? A gente sabe que a gente vive uma guerra no nosso país, onde as coisas estão investidas, nosso país pode ser que está em ruínas, né? Pode-se dizer que não está legal o caminho que está indo, mas se a gente entrega ao Senhor, se a gente ora, né, em jejum, se você tem esse hábito, a gente pode sim, né, entregar o nosso país nas mãos do Senhor e pedir a Ele: Senhor, me ajuda a entregar, me ajuda a reconstruir, né? Claro que a gente não vai poder ir lá onde está aquele povo que toma as decisões, não sei, né? Se eu mandar, amém. Mas claro que a gente não vai estar lá decidindo as coisas, mas a gente pode sim começar uma reconstrução através da oração, né? Começar uma reconstrução através de se entregar de fato ao Senhor, de se converter dos seus maus caminhos, né? De se pôr na brecha, né? De se pôr num lugar: oh, Senhor, meu país não está indo legal, o Brasil não está bem, as decisões não estão sendo favoráveis, a família não está sendo favorável às crianças, mas o Senhor é quem peleja por nós, o Senhor é que é o poderoso, o Senhor é que é o nosso general de guerra, né? O Senhor é que está ali com a gente e vai nos guiar, né? E lá em Neemias, a Bíblia relata, né, que eles, ao ponto que estavam construindo, eles usavam a arma, né? Construíam com a mão e usavam a arma, né? Então, na nossa vida também não é assim, é dessa forma, né? Na nossa vida a gente precisa estar guerreando de um lado e reconstruindo de outro, né? Porque é desse jeito, né? É porque é dessa forma que o Senhor pede. Não é fácil, não vai ser fácil, como eu falei no início. Uma reconstrução nem sempre é bom, né? Porque é aquilo que já foi destruído, é aquilo que você já construiu, você ralou para construir,
e está quebrado, e está destruído, mas o Senhor Ele nos dá estratégias, amém? Então que a gente possa colocar isso no nosso coração. Senhor, me ajuda. Me ajuda a reconstruir isso que está destruído na minha vida, me ajuda a reconstruir isso que está destruído na minha família, isso que está destruído no local em que eu trabalho, no local em que meus filhos estudam. Então, o Senhor nos chamou para fazer essa reconstrução. Eu não sei cada um individualmente, mas cada um tem algo que o Senhor nos chama, né? O Senhor colocou algo no coração de cada um, amém? Então, que a gente possa estar guerreando em favor do Senhor, porque Ele vai nos ajudar. A batalha é dele, amém? Então, eu estava meditando nisso e eu agradeço a oportunidade. Amém.